O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras atravessaram séculos, foram sussurradas por reis, por mães em desespero, por pessoas que buscavam consolo em meio ao silêncio. Mas e se eu te dissesse que esse versículo também fala da maneira como você pensa, que ele carrega um princípio poderoso sobre como lidar com dinheiro, escassez e realização? Napoleão Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, entrevistou mais de 500 milionários. Descobriu que todos acreditavam que o sucesso começa na mente e que a fé, longe de ser apenas espiritual, é uma força prática. O Senhor é o meu pastor. Essa frase não é poesia, é uma posição clara. Quem te conduz, quem te sustenta. E logo, nada me faltará. Veja, ele não diz, espero que não falte. Ele afirma, com segurança. Isso é fé ativa. Hill chamava isso de convicção absoluta. Ele dizia, tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas isso exige emoção, repetição e firmeza. A maioria repete o salmo, mas vive dominada pelo medo. Confia num dia e duvida no outro. Sonha alto, mas age pequeno. A verdade é simples. A mente precisa se alinhar antes que as circunstâncias mudem. Segundo Hill, a fé muda o jogo porque transforma medo em atitude, falta em ação. E é isso que o Salmo 23 expressa. Não é só uma oração, é uma forma de pensar. É como declarar, se eu sei quem me guia, não preciso me deixar levar pelo medo. Essa confiança reestrutura seus pensamentos, te tira do modo sobrevivência e te coloca num novo caminho. Mas por que tantos continuam presos? Porque entre repetir um versículo e viver como se ele fosse verdade, há uma distância grande. Muita gente quer mudança sem ajustar o pensamento. Quer colher sem renovar a semente que planta todos os dias. Hill insistia na repetição. A Bíblia já dizia: a fé vem pelo ouvir. Ouvir, repetir, deixar entrar. Se você acorda dizendo que a vida está difícil, está alimentando a fé errada. Mas se mesmo em meio à luta, você diz, nada me faltará, está programando a mente para resistir. Você está dizendo, eu continuo, eu não recuo, e mesmo que tudo por fora diga o contrário, algo por dentro começa a mudar. Hill entendeu, quem vence é quem continua, mesmo com medo. A fé que transforma é a que não desiste. O Senhor é o meu pastor. Escolha de quem conduz. Nada me faltará. Escolha do que se crê. Essa ordem muda tudo. Enquanto muitos correm atrás de mais, o salmista mostra algo maior. A tranquilidade de quem sabe que está sendo cuidado. E isso não é passividade, é confiança. Como se dissesse, você pode trabalhar firme porque não vive mais com o medo da falta. Você pode crescer porque sabe quem sustenta os seus passos. Você pode investir em si porque a fonte que te alimenta não seca. Essa fé não é passiva, é viva. É a mesma que moveu reis, profetas e empreendedores. Ela transforma palavras em convicções e convicções em realidade. Se você chegou até aqui, leia com o coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora leia outra vez, como quem decide, como quem planta uma semente na mente.
Se você sente que esse é o momento de virar a chave, escreva: "Nada me faltará". Esse comentário é mais do que um clique. É o início de uma nova conversa entre você e o seu futuro. Napoleão Hill já dizia: tudo começa com uma decisão. E o salmo continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O primeiro verso ensina que a fé é a base da abundância. O segundo revela que a verdadeira prosperidade começa na alma em paz. Mas não confunda esse descanso com preguiça ou comodismo. É clareza, é alinhamento, é a serenidade de quem sabe a direção que está seguindo. Hill observou que os maiores realizadores tinham calma interior. Pensavam com nitidez, não agiam sob pressão e dominavam seus pensamentos. Ele chamava isso de harmonia com a inteligência infinita. Uma mente agitada não escuta, uma alma ansiosa não reconhece oportunidades. Por isso muitos vivem ocupados, mas não avançam. Deitar-me faz em verdes pastos não é só um cenário bonito. É uma pausa estratégica. É alguém que aprende a descansar sem medo de ficar para trás. Os grandes líderes são calmos, andam firmes, falam com direção. Não reagem, escolhem como agir. Hill ensinava: decisão firme, ação calma. Essa calma nasce da convicção. Se ainda não se manifestou, está sendo preparado. Mas a maioria vive no automático, corre, decide com medo, pula etapas, vive no ruído. A Bíblia diz: guia-me mansamente. Não empurra, não pressiona, só guia, com leveza. Hill concordava: a mente precisa de direção, não de gritos. Então pare, respire, feche os olhos, visualize seus pastos verdes. Talvez seja um projeto com propósito, uma vida mais leve, ou simplesmente o poder de decidir com paz. E as águas tranquilas são a alma em harmonia, o coração que não precisa provar nada, a mente que confia no tempo. Hill dizia: a clareza é uma arma poderosa da realização. Com propósito e convicção, tudo se alinha. Mas a mente dividida retarda o caminho. A paz traz ideias. A calma revela soluções. Foi por isso que Jesus se retirava para orar. Os profetas silenciavam. E os grandes realizadores buscam o silêncio da manhã. Eles entenderam: quem não para escutar, vive correndo sem saber para onde. Você tem descansado de verdade? Tem confiado o bastante para ser guiado sem ansiedade? Ou tem vivido no automático, tentando controlar tudo? Essa é a diferença entre reagir e caminhar com direção. Talvez você esteja cansado porque faz tudo sozinho há muito tempo. Ou então sua mente está tão cheia que não sabe nem por onde começar. Se for o seu caso, ouça o que o Salmo 23 revela. Confie, volte a ser guiado, silencie o excesso. Hill dizia: fé sem direção é energia desperdiçada, mas fé com clareza vira ação. E o melhor momento para começar é agora. Feche os olhos por 2 minutos e diga: Senhor, guia-me às águas tranquilas. Transforme isso em prática. Escreva, declare, visualize. Se isso falou com você, repita: escolho a paz antes do progresso, porque o verdadeiro avanço
nasce da consciência, não do caos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Esse é o verso mais profundo do Salmo. Não fala apenas de descanso, mas de atravessar o caos com coragem. O salmista não disse se, mas ainda que. Porque quem vive com propósito entende que o vale faz parte da jornada. Hill estudou grandes nomes que venceram: Edison, Ford, Disney. Todos passaram por dor, escassez, rejeições. O que os unia? A forma como atravessavam o vale, com fé sustentada. O salmista não ignorava o perigo, mas escolheu não temer, porque o medo trava e a fé move. Hill alertou para 6 grandes bloqueios: pobreza, crítica, doença, perda, velhice e morte. Todos plantados por experiências passadas e crenças limitantes. Mas o salmista reverte isso. Ele declara: não temerei. Não por ausência de medo, mas por liderança sobre ele. Como Hill disse, onde a fé é verdadeira, o medo não sobrevive. Porque tu estás comigo. Essa frase do Salmo 23 não é poesia, é direção. Quantas vezes o medo te travou? Medo de errar, de perder, de ser julgado. E se o que você chama de prudência for só medo disfarçado? Hill dizia que os que prosperam são os que agem mesmo com medo. Eles entram no vale sem garantias, mas com os olhos fixos na promessa. O vale da sombra não é o fim, é o meio. E sombra só existe onde há luz. Às vezes o que te assusta é só reflexo da sua insegurança. O Salmo não promete ausência de lutas, promete presença no meio delas. Tu estás comigo. Essa consciência é o que nos move. Se você confia, você atravessa. Se você age com fé, você supera. Agora pense: onde você parou por medo? Que decisão adiou por causa da escuridão? Talvez o que te falta não é mais controle, é mais confiança. Não é mais certeza, é coragem. Escreva nos comentários: mesmo no vale, eu sigo em frente. Essa é a declaração de quem não foi criado para parar. E o Salmo termina com uma verdade poderosa: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Depois da dor, vem a permanência. O sucesso, como ensinava Hill, não é um evento, é uma construção. Quem vive com propósito deixa frutos, bondade que acompanha, misericórdia que sustenta, presença que permanece. Habitarei na casa do Senhor. Esse é o descanso de quem atravessou com fé. Você já percebeu que os homens e mulheres mais respeitados da história não foram os mais ricos? Foram os mais constantes. Os que mantiveram sua integridade, mesmo quando ninguém via. Que pensaram além da própria conta bancária. Que deixaram um legado, não só bens. Napoleão Hill dizia: a verdadeira riqueza é construída por dentro e compartilhada com o mundo. O dinheiro é só consequência do valor que você gera. O legado nasce da mente que não se rende à pressa, mas se entrega a um propósito. E é isso que o salmista revela. Quem anda com Deus vive em abundância, e quem vive em abundância se torna fonte de bondade. Note, ele não diz que a bondade virá de vez em quando. Diz:
me seguirão todos os dias da minha vida. Isso fala de constância, de viver com intenção, de alinhar o pensamento com a missão. O salmo começa com "Nada me faltará" e termina com "A bondade me acompanhará todos os dias". Veja a lógica. Quem acredita, confia. Quem confia, atravessa. Quem permanece, floresce. Rio não falava só de dinheiro, falava de visão, de persistência, de caráter, de servir ao próximo. O verdadeiro realizador não se mede pelo que acumula, mas pelo bem que espalha, pelas dores que ameniza, pelos caminhos que abre. E esse também é o chamado do Salmo 23. Não apenas sobreviver, mas construir. Você não foi criado para existir apenas por si. Foi criado para ser sinal de presença, de luz e transformação. E o segredo está aqui: viver com a mente firme em princípios. Hoje, você pode correr atrás das coisas, ou caminhar com a certeza de que o que te acompanha é maior que o que você persegue. Bondade, misericórdia, paz, propósito. Esse é o pacote real de riqueza. Disponível para quem vive guiado, não distraído. Alinhado, não acelerado. Convicto, não ansioso. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários: "Meu legado será maior que minha ambição". Essa frase não é um fim. É um recomeço. Porque quem entende o Salmo 23 vive com a mente em abundância e o coração na eternidade. Como o Rio nos lembrou, o sucesso duradouro é reservado àqueles que plantam ideias que transformam o mundo. Agora, compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário com uma palavra que resume o que Deus está te ensinando neste tempo. E se você quer continuar recebendo reflexões que unem fé, mente e ação, inscreva-se no canal Palavra de Vitória e ative as notificações.